Seja bem-vindo a mais um vídeo da nossa série Entendendo os Princípios Batistas. E na aula de hoje nós vamos falar sobre o terceiro distintivo batista, a separação entre igreja e Estado. Esse princípio ele ainda é muito relevante nos dias de hoje e ele significa um afastamento entre os poderes político e religioso. Então os batistas acreditam que a igreja e a política, no caso a igreja e o Estado, possuem propósitos diferentes, funções diferentes, objetivos diferentes. E a igreja acredita que um não deve controlar o outro. Para os batistas, alguns textos bíblicos são muito claros ao apresentar essa separação, essa distinção de propósitos entre o Estado e a igreja. Nós podemos olhar, por exemplo, para Mateus, capítulo 22, os versículos 15 ao 22, onde os fariseus se aproximam de Jesus, questionando Jesus a respeito do pagamento de impostos. E o objetivo deles era constranger Jesus a falar algo que trouxesse algum tipo de transtorno. Mas Jesus ele foi muito sábio e ele diz aquela famosa frase, Dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E Jesus, ao fazer isso, ele está apresentando que o pagamento de impostos ele era legítimo. E isso não eximia o povo com seus deveres religiosos também. E quando nós olhamos esse texto à luz de outros textos, nós vamos entender um pouco melhor o que isso significa. João capítulo 18, versículo 36 diz: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Nesse contexto, Jesus ele estava diante de Pilatos e ele estava sendo julgado logo antes da sua crucificação. E Jesus ele diz que se o reino dele fosse um reino humano, provavelmente teriam pessoas que iriam salvá-lo dos judeus, que iriam fazer uma revolta para que ele não fosse morto, mas ele diz que o reino dele não é humano, o reino dele é espiritual, o reino dele não é firmado, o reino dele não se expande com ferramentas humanas, mas sim com a ação e a obra do Espírito Santo. E outra passagem que trata diretamente desse assunto se encontra em Romanos capítulo 13, quando Paulo fala sobre a importância e a função dos poderes civis. Ele diz que os poderes civis existem, são importantes, mas ele não liga os poderes civis à esfera eclesiástica, à esfera religiosa. Ele os apresenta como algo à parte, como algo que existe à parte da realidade da igreja. Então nós vemos que em todas essas passagens que nós falamos, não existe uma mistura de controle, onde a igreja controla o Estado ou o Estado controla a igreja. Pelo contrário, nós vemos que existe uma coexistência entre a esfera civil, entre a esfera política, entre a esfera governamental e a esfera religiosa, a esfera eclesiástica. E esse princípio ele também se baseia no que nós falamos na aula passada, porque a tradição batista entende que Cristo é o único Senhor da igreja e entende que nenhuma autoridade, seja religiosa, seja política, civil, deve deter autoridade e controle sobre a igreja. Quando nós olhamos para como esse distintivo se apresenta na história, esse distintivo nasce em um contexto também de reformas, de separações, de reflexões e de rupturas. Nós vemos que no cristianismo europeu medieval havia uma união, havia uma cooperação e por vezes até um controle da esfera política na religiosa e vice-versa. Então nós víamos que as igrejas e os estados frequentemente se uniam e se misturavam, e um exercia poder sobre o outro. Então nós víamos que durante as reformas isso não foi algo que sumiu, foi algo que se transformou, mas foi algo que em certa medida ainda se manteve. Então algumas tradições protestantes ainda exerceram influência no Estado e sofreram influência do Estado. E como dito pelo pastor Marcos Paixão, os batistas foram muito perseguidos no passado por causa de sua posição em relação ao batismo. E quem os perseguia era o Estado. Havia na Inglaterra uma união entre Estado e a Igreja, caracterizando a Igreja Anglicana como uma igreja estatal.
A mesma união da Igreja com o Estado foi visto na Idade Média, época apoteótica da Igreja Católica Romana. Então, nesse cenário, onde havia uma mistura de controle entre a Igreja e o Estado, alguns líderes batistas passaram a questionar esse controle e passaram a entender que a Igreja e o Estado não deveriam se misturar. E nós vemos o exemplo de dois grandes líderes batistas do século XVII, Thomas Helwys e Roger Williams, que passaram a questionar essa interferência estatal e passaram a defender a liberdade religiosa, não só para os batistas, mas para todas as pessoas. Isso é algo que por vezes pode gerar um pouco de choque, mas os líderes batistas do século XVII e grande parte da tradição batista também, até os dias de hoje, entende que a liberdade religiosa ela é um princípio fundamental da nossa fé. Porque se determinado grupo não tem liberdade religiosa hoje, eu posso não ter liberdade religiosa amanhã. Então, no século XVII, os batistas passaram a defender essa liberdade não só para si, mas para todos os grupos, independente de seu credo ou religião. Essa convicção, esse entendimento que esses líderes e esse grupo teve no século XVII é diretamente ligado ao próximo distintivo que nós vamos falar. E como nós falamos na nossa primeira aula, nós precisamos ver esses distintivos em conjunto, porque um complementa o outro. E é o que nós vamos entender na aula seguinte. Para encerrar, olhando para como esse distintivo se apresenta na igreja atual, nós precisamos olhar para o nosso cenário. E é um cenário de muita polarização política, é um cenário de efervescência política e é um cenário onde nós precisamos olhar para esse distintivo com bastante atenção. Porque nós, enquanto cidadãos, precisamos ser engajados politicamente, precisamos defender as pautas que nós cremos serem pautas relevantes e pautas corretas, pautas morais, mas, em segundo lugar, nós precisamos ter a sabedoria, o discernimento de não permitir que o Estado controle a Igreja, ou que a Igreja tente controlar o Estado. Nós precisamos olhar para esse distintivo batista e entender que o registro histórico nos mostra que uma Igreja livre e um Estado livre é uma bênção para ambos, conforme dito no site Baptist Distinctives. Em segundo lugar, nós precisamos entender que o engajamento político e o engajamento civil ele não pode desviar o nosso foco da nossa missão, que é pregar o Evangelho, que é transmitir as verdades do reino de Deus, que é o nosso reino, onde Cristo é o nosso rei. E nós não podemos permitir que esse engajamento gere divisões no corpo de Cristo. Então nós devemos sim ser engajados politicamente, mas sempre com discernimento e atenção, para que não haja novamente uma mistura entre as esferas políticas e religiosas. Que Deus abençoe a sua vida e até a próxima aula.